Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Matheus, docente do curso técnico de agrimensura do IFSC Campus Florianópolis, e hoje nós vamos abordar aí de uma forma bem geral, resumida, a geodésia aplicada à engenharia. Então, antes de mais nada, vamos definir alguns elementos importantes. O primeiro deles é geodésia. Então, o termo geodésia em grego significa geo, terra, désia, divisões ou eu divido. Foi usado pela primeira vez por Aristóteles em 384 a.C. e pode significar tanto divisões geográficas da terra, como também o ato de dividir a terra, por exemplo, entre proprietários. Na visão de Torg, em 2012, a geodésia deve ser dividida em três grupos: geodésia global, levantamentos geodésicos e levantamentos topográficos. Dentro disso, então, a topografia ela tem origem no idioma grego de topo, lugar e grafia, descrição, ou seja, topografia é a descrição de um lugar. Então, pessoal, de maneira geral, né, a topografia ela pode ser no início foi muito mais descritiva no formato de palavras do que em mapas. E quando surgiram os primeiros mapas, era uma representação mais artística do que de fato através de medições, né? Então essa ciência ela foi evoluindo, foi se desenvolvendo técnicas de medições e aí os mapas foram se aprimorando, ok? Então a topografia nada mais é do que uma subdivisão da geodésia, tá? Então para conseguirmos desenharmos, nós precisamos definir um plano. A gente chama esse plano de plano topográfico. Então o plano topográfico é o plano horizontal criado pelo instrumento no ponto da superfície terrestre considerado como a origem do levantamento. O plano de projeção tem sua dimensão máxima limitada a 80 km. Esse parâmetro está amarrado à antiga norma NBR 3133, que trata sobre o procedimento de levantamentos topográficos, ok? Essa norma ela teve uma atualização em 2021 e a partir de então essa limitação do plano topográfico foi deixado de lado, tá? Mais para frente a gente vai explicar por detalhes essa questão. A partir da origem, né? Então 80 km a partir da onde se iniciou o levantamento seria o máximo que eu consigo me distanciar para conseguir fazer o levantamento. Todos os pontos de detalhe necessários à finalidade do levantamento serão projetados neste plano através dos ângulos horizontais e das distâncias horizontais. Então nós temos aí a representação do plano topográfico local, ok? Percebam que ele tem ali também um norte que já está rotacionado em relação ao polo norte geográfico da Terra, né? Então ele pode ser um norte arbitrário também. Então, através desse rebatimento, desses ângulos e dessas distâncias no plano topográfico local, nós conseguimos então fazer desenhos de mapas, plantas, cartas, enfim. E aí a gente tem o levantamento que nós chamamos de planimétrico, onde somente as posições x e y, as posições planimétricas dos elementos, eles são desenhados. Então eu tenho ali, por exemplo, um estacionamento, eu tenho escada, eu tenho banco, eu tenho ali calçada, né, uma calha, enfim, tenho todos esses elementos na sua planimetria. Se eu quiser saber agora, então, a informação altimétrica, eu preciso fazer um levantamento altimétrico. E aí nós temos ali um eixo do perfil, um corte ali na linha pontilhada. Na imagem à direita, então, nós temos esse perfil desenhado, onde no eixo X eu tenho ali as distâncias e no eixo Y eu tenho as cotas ou as altitudes. Então eu percebo que eu tenho um acesso com uma certa inclinação, eu tenho um estacionamento que também tem uma inclinação para o escoamento da água, e depois ali tem um muro de contenção sendo representado nessa vista em perfil, tá? E aí eu posso juntar, obviamente, essas duas informações e fazer o que a gente chama de levantamento planialtimétrico. Então, além de ter a referência dos elementos ali na sua planimetria, coordenada XY, eu também vou ter informação altimétrica. E a gente pega essa informação altimétrica e traça ela em formas de curvas de nível. Então, as curvas de nível representadas nesse mapa aqui, são essas linhas aqui, ó, elas estão representando todos os pontos que têm a mesma cota ou a mesma altitude. Então aqui tem uma linha representando a cota 12, uma outra linha representando a cota 13, outra linha representando a cota 14, a cota 15. Então eu percebo que o terreno nessa região aqui é mais alto do que aqui embaixo. Ó. Então 12, aqui provavelmente vai estar a cota 10, 11, enfim, 9 e por aí vai.
Tá? Então, além dos elementos planimétricos, eu consigo extrair informações da sua altimetria. Obviamente, pessoal, só fazendo um parênteses aqui, quando a gente fala de topografia, então, ou geodésia voltada à engenharia civil, qualquer modificação que nós vamos fazer no terreno, seja a construção de uma casa, a construção de um shopping, normalmente é pedido o levantamento plano e altimétrico, tá? Planimétrico para saber a questão de divisa do terreno, se o terreno está ok conforme a matrícula do imóvel, por exemplo, se tem que se fazer uma retificação dessa matrícula ou não. Depois de averiguar essa parte planimétrica, é verificado questões altimétricas para ver se vai ter que fazer movimentação de terra nesse terreno para conformar ele conforme a nossa necessidade, 30 centímetros acima do eixo da rua, 40 centímetros, se o terreno tiver muita inclinação, o arquiteto ou o engenheiro pode decidir que vai fazer uma casa com 2 andares, 3 andares, né? Enfim. Então tudo isso, para conseguir embasar esse projeto, nós dependemos do levantamento plano e altimétrico, ok? E aí, obviamente, para conseguir fazer esse levantamento, nós temos que usar um equipamento adequado, tá? O padrão de mercado hoje é as estações totais, tá? Nada mais são do que equipamentos que medem ângulos e distâncias, e através desses ângulos e distâncias a gente consegue, então, fazer os nossos desenhos topográficos, né? As nossas plantas, as nossas cartas. Também podemos utilizar o nível, então o nível é um equipamento que ele é usado somente para medir diferenças de nível, então quando eu vou trabalhar com uma questão somente altimétrica, eu posso usar o meu nível, tá? Seja ele óptico ou nível digital. E um equipamento também auxiliar de suma importância, pode ser utilizado tanto com estação total quanto com o nível, é a trena, tá? Eu posso fazer também um levantamento somente usando trena, muito utilizado aí pelo pessoal da engenharia e arquitetura. Eu vou fazer uma modificação numa casa, por exemplo. Eu não vou contratar um topógrafo para fazer levantamento de como está a casa. Eu parto do pressuposto que ela está no esquadro, começo a fazer ali algumas medições, defino alguns alinhamentos e eu consigo então desenhar essa planta baixa dessa casa utilizando apenas uma trena e, claro, fazendo algumas simplificações, como eu disse ali antes, da casa, por exemplo, estar no esquadro, ok? Bom, como que é feito então esse levantamento topográfico plano e altimétrico? Nada mais é do que a gente utilizar então sistemas de coordenadas, tá? O meu equipamento lá em campo, a estação total, de fato ela trabalha com sistema de coordenadas polares, ou seja, eu meço ângulos e distâncias a partir de um polo e de uma orientação inicial, ok? Então eu ligo meu equipamento lá em campo, basicamente, eu oriento ele para um ponto de coordenadas conhecidas ou um ponto com azimute conhecido, ou seja, é um ângulo definido em relação ao norte, tá? Então esse norte depois a gente vai ver ali por alto, mas pode ser um norte arbitrário, pode ser um norte de quadrícula, enfim. E aí, a partir desse norte, eu começo então a medir ângulos e distâncias. É o sistema de coordenada polar e o polo, nesse caso, é a minha estação total, ok? Então, percebam que aqui na imagem à esquerda eu tenho ali apenas um único ponto de estação, um único polo, vários azimutes, né, vários ângulos medidos ali em relação ao norte, né, esse norte aqui. Tá? Então eu tenho aqui um azimute para o ponto 2, um outro azimute para o ponto 3, um outro azimute para o ponto 4 e assim sucessivamente para todos os pontos levantados, ok? Então, nesse caso aqui, para fazer o desenho, por exemplo, no AutoCAD, não teria problema nenhum de eu colocar lá o ponto, as coordenadas do meu ponto de estação, por exemplo, 1000, 2000, e colocar um norte, e a partir desse norte, então, digitar lá os azimutes, né, os ângulos e as distâncias e plotar esses pontos, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, por exemplo, aqui dos limites de um imóvel, ok? Porém, quando eu não consigo, então, fazer todo o meu levantamento de toda a minha região a partir de um único ponto de estação, nós devemos, então, fazer um procedimento que a gente chama de poligonação. Então, eu tenho que transportar as coordenadas para outra região do levantamento, fazer uma nova orientação, né? Fazer uma nova orientação no mesmo sistema de referência do primeiro ponto, e a partir desse segundo ponto de estação eu continuo fazendo meus levantamentos. Qual que é o problema disso? O problema é que eu teria que fazer vários sistemas de coordenadas polares e cada um deles, né, a partir de cada um deles, plotar lá no AutoCAD, por exemplo, os meus pontos levantados. Isso não seria produtivo. Então, o que que nós fizemos? Nós pegamos essas coordenadas, nós compatibilizamos elas utilizando sempre o mesmo norte, né?
sempre o mesmo sistema de coordenada, e a gente passa a ter então coordenadas retangulares. Então, utilizando aqui bem tranquilo as relações trigonométricas, a gente calcula a partir desse ponto, exemplo, aqui no ponto A, o ponto de estação, eu conheço um azimute em relação ao meu norte aqui, seja ele arbitrário ou norte de quadrícula, enfim, esse ângulo aqui ele é medido em campo, vamos dizer assim, e aí a partir dele então eu calculo o meu ΔY e o meu ΔX através dessas relações trigonométricas. Se eu tenho a coordenada do meu ponto A, onde eu estou instalado com a estação total, por exemplo, 1000, 2000, mais o meu ΔX, eu chego na coordenada x do ponto B, que eu acabei de levantar. Se eu tenho a coordenada y no meu ponto A de estação, eu somo esse ΔY e eu tenho a coordenada y do meu ponto B. E assim eu vou fazendo para todos os pontos levantados, de forma que eu vou ter todos eles num sistema de coordenadas retangulares. E aí tudo se torna muito mais fácil na tela do computador, tendo os pontos projetados nesse sistema topográfico local. E com coordenadas retangulares eu consigo medir ângulos, eu consigo medir distâncias, calcular perímetros, áreas. Então, todo o projeto de engenharia, que conforme vocês conhecem na faculdade de engenharia, aí, um projeto arquitetônico, projeto estrutural, vocês acabam projetando ali na tela do AutoCAD, né, uma projeção sem escala, vamos dizer assim, 1 para 1, e sem fator de redução também, né? E aí vocês plotam isso lá, vocês fazem os desenhos, e esses desenhos eles estão concordantes com esse mesmo sistema de coordenada que a gente trabalha aqui, tá? Então, basicamente, é desta forma que funciona. Então, claro que o sistema topográfico local não é as mil maravilhas, né? Por quê? Porque ao momento que o profissional instala o equipamento lá e ele coloca coordenadas arbitrárias nesse ponto onde ele está com a estação total, cada profissional cria um novo sistema de coordenada para cada novo levantamento que ele faz, tá? Qual que é o problema disso? Impossibilita a compatibilização dos levantamentos. Então eu faço meu levantamento, ele serve para o propósito, por exemplo, fui contratado para fazer um levantamento plano e altimétrico num terreno. E aí esse plano e altimétrico vai conseguir dar embasamento para um arquiteto, para um engenheiro civil fazer o projeto da casa. Beleza, isso vai servir com o propósito ali sem problema algum. Agora, se o meu vizinho mandou fazer o levantamento com outro agrimensor, e aí nós vamos pegar ali os sistemas de coordenadas para compatibilizar o meu levantamento com o do meu vizinho, nós não vamos conseguir fazer bater um com o outro. Então, vai ter sistemas diferentes, né? Então, vai ter rotações diferentes, porque a minha orientação foi para o norte arbitrário qualquer, o do vizinho também foi para outro norte arbitrário qualquer, e aí a gente não consegue compatibilizar. Obviamente também, inicialmente os projetos eles eram assim, eles eram feitos em plano topográfico local, então a prefeitura tinha lá os projetos, os levantamentos de cada projeto que passava pela prefeitura no plano topográfico daquele profissional que fez naquela região específica ali. Só que a prefeitura não conseguia então ter uma base para conseguir sistematizar, então começar a plotar de uma forma sistemática, onde todos esses levantamentos, né, esses lotes, esses terrenos, eles iam se encaixar um no outro e conseguir gerar, por exemplo, um mapa cadastral da cidade, né? Então, impossibilitava, tá? Ao tentar, então, se compatibilizar esses levantamentos, um dos sistemas vai ter que ser escolhido para fazer a compatibilização. Qual deles? Do agrimensor A ou do agrimensor B vai ser o de referência? E a partir de agora, quando o C for fazer, vai ser o do A ou do B? Então começa a se ter vários problemas, e é o que se tinha nas prefeituras antigamente. Então, cada novo levantamento topográfico que chegava lá, ele servia para aquele propósito específico, e aquele serviço, entre aspas, era perdido porque não conseguia se ter uma sistematização da organização desses dados aí, tá? Em levantamentos de grandes áreas, os pontos mais afastados do ponto de origem, esse erro encontrado entre eles pode impossibilitar a compatibilização dos dados. Então, um exemplo, uma prefeitura contratou um levantamento topográfico muito grande e foi lá e fez tudo no plano topográfico local dela. Vai chegar algum momento em que vai ter disputa de território ali para cobrança de IPTU, enfim, ou definição de quem é o que é de quem, né? Com relação a alguma outra cidade. E aí essa outra cidade também fez o levantamento dela no plano topográfico dela.
Quando a gente vai tentar fazer a compatibilização, por exemplo, tendo ali pontos homólogos levantados tanto pela cidade A quanto pela cidade B, e a gente pega esses mesmos pontos e tenta casar para fazer essa compatibilização, pode ser que no longo dessa trajetória aí também tenha acontecido erros e não vai conseguir fazer esse casamento fechar 100%, o que mais uma vez torna impossível a gente conseguir sistematizar esses levantamentos, tá? Então, para levantamentos de pequenas áreas, onde não é exigido o georreferenciamento, pode ser uma solução menos custosa, ok? Mas hoje em dia, né, já fazendo parênteses agora aqui, existe uma pressão das prefeituras, dos órgãos, exigindo o levantamento georreferenciado. Isso vai fazer com que muitas das vezes o processo ele nem segue em frente no órgão público, ele já é uma questão básica, né? Tem que ser georreferenciado, se não for, não vai conseguir seguir em frente. Em alguns casos, até o pessoal aceita, tenta fazer uma compatibilização, olhando a matrícula do imóvel, por exemplo, vendo ali a região onde mais ou menos se localiza, mas por não ser georreferenciado, essa análise ela é mais demorada. Então acaba sendo mais produtivo já mandar georreferenciado, esses órgãos já retornam a resposta, né? Aumenta ali a segurança jurídica também, e aí você consegue desenrolar aquela área e fazer o que é necessário, né? Fazer um loteamento, fazer uma construção, por exemplo, tá? Então, plano topográfico pode ser utilizado, por exemplo, em locação de obras. Então, daqui para frente a gente vai falar muito dos levantamentos já referenciados, né? Vai ser o primordial da nossa aula, mas o plano topográfico ele não está por completamente fora da jogada, ok? Então, existem alguns casos, sim, que vai ser necessário utilizar o plano topográfico. O exemplo que eu dou aqui para vocês é locação de obras e de edificações, de projetos estruturais que são projetados no plano topográfico local. Então, a gente vai conseguir trabalhar nesse plano topográfico local sem problema nenhum, tá? Estes problemas todos que eu citei anteriormente, eles não aconteceriam se os levantamentos partissem de pontos conhecidos e pertencentes a uma rede de referência. Então, o problema aqui não era simplesmente ter essa questão do plano topográfico local. O problema é esse. Lá no início, quando cada agrimensor chega para fazer a medição, ele arbitra coordenadas dele e um norte arbitrário dele e faz o levantamento, esse é o problema. Se eu tivesse uma rede de referência com pontos no plano topográfico local, aonde o agrimensor chegasse lá na região do levantamento, ele ia acessar essa rede de referência, ele ia ver quais os pontos estivessem próximos, ele ia estacionar o equipamento dele já num ponto com coordenadas conhecidas, calculadas e ajustadas pela prefeitura, fizesse RE, que a gente chama, né, o procedimento de orientar o equipamento, um segundo ponto também com coordenada conhecida pertencente a essa rede, ele iria entrar no sistema de referência da prefeitura e iria saindo fazer o levantamento dele ali, entregar lá na prefeitura, a prefeitura já ia saber que já estava no plano topográfico dela e ia compatibilizar com os dados da prefeitura, tá? Mas isso, via de regra, no Brasil não aconteceu, as prefeituras não tiveram rede, não conseguiram implantar a sua rede de referência, ok? Aí o que aconteceu, né? A tecnologia foi avançando e, obviamente, foi deixado de lado as medidas astronômicas para calcular latitude e longitude, entrou o posicionamento global, que vocês conhecem por GPS, ok? E aí sim nós acabamos partindo mais para essa questão de levantamentos já georreferenciados com uma maior facilidade. Então, conforme a tecnologia foi avançando, essa tecnologia foi barateando e foi chegando até nós, agrimensores, tá? Então, dentro desse contexto, hoje a gente trabalha com um conceito que é rede de referência geodésica. O que é uma rede de referência geodésica? Consiste num conjunto de pontos materializados através de marcos com coordenadas planimétricas e ou altimétricas referenciadas a uma única origem. O Sistema Geodésico Brasileiro, SGB, implementado, administrado e mantido pelo IBGE, possibilita então a amarração de plantas, mapas e suas atualizações em uma mesma referência. É a materialização do sistema geodésico de referência. Então, a partir de agora aqui, quando a gente fala de rede geodésica de referência, é isso que nós queremos falar, né? São pontos com coordenadas conhecidas, tá? E possibilita então fazer uma sistematização desses levantamentos. Todos eles vão ter
o mesmo sistema de coordenada, consequentemente, eles vão ter que casar entre si. Se não casar, é porque os pontos levantados lá em campo estão com problema, sofreram movimentação, ou o ponto levantado não foi o mesmo, ok? E aí vocês conseguem observar já essas redes geodésicas de referência conforme vocês forem andando por aí agora e olharem essas chapinhas aqui colocadas na calçada ou no imóvel rural, por exemplo, também tem alguns marcos aqui onde vai ter o vértice e a identificação do profissional que fez, o código do profissional. Aqui nós temos um outro tipo de chapa que foi usada aqui numa rede nossa do campus Florianópolis. E aqui um ponto bem mais robusto, né? Feito aí pelo padrão do IBGE, que a gente chama o marco de centragem forçada. Tá? Então ali você chega, já tem um parafuso, rosqueia o equipamento ali, e ele já pega o centro automaticamente, só bastando nivelar ele. E normalmente junto desse marco aqui tem um marco que a gente chama de azimuth. Então eu posso iniciar o meu levantamento colocando a estação total aqui, por exemplo, e fazendo orientação naquele marco de azimuth, digitar o azimuth na estação, e eu vou entrar no sistema de referência desses pontos aqui. Então, os sistemas geodésicos de referência no Brasil, nós vamos começar a organizar agora melhor essa questão, tá? Então, nós temos o datum horizontal, o datum vertical, nós temos a questão gravimétrica. Então, aqui, primeiramente, falando sobre o referencial planimétrico ou o datum horizontal. Então, o datum horizontal oficial no Brasil é o SIRGAS 2000, Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas de 2000. Então, desde 25 de 2 de 2005. Então, entrou aí uma normativa do IBGE, tá? E deu 10 anos para o pessoal fazer para entrar nesse novo sistema, né? Então, ir aos poucos e mudando as suas bases cartográficas, mudando as normativas, né? As prefeituras indo se atualizando. Então, durou esse tempo de transição entre o SAD 69 para o SIRGAS 2000, de 2005 a 2015, tá? Então, foi esse período aí de transição, tá? Mas deveriam adequar e ajustar as suas bases de dados, métodos e procedimentos ao novo sistema. O SIRGAS 2000 ele é compatível na casa dos milímetros com o WGS 84, que é o datum oficial utilizado pelo sistema GPS. Então, apesar de eu estar falando aqui muitas coisas que vocês não estão entendendo, GPS todo mundo conhece, todo mundo usa o GPS do celular, então vocês sabem o que é o GPS, né? Então depois mais para frente a gente vai abordar um pouco mais em detalhes, mas só para vocês se situarem aqui. De forma então, toda vez que eu estiver fazendo, o que eu quis dizer com essa frase? Toda vez que a gente estiver utilizando um GPS para fazer o posicionamento, calcular ali as coordenadas do ponto onde eu estou, eu já vou estar compatível com o SIRGAS 2000 ali no nível do milímetro, ok? Atualmente no Brasil existem pontos que a gente chama de rede ativa e rede passiva. Então, rede passiva são pontos materializados por essas chapas metálicas, onde não tem equipamento nenhum lá fazendo posicionamento, nada disso. Mas são pontos, obviamente, por ser parte da rede, esses pontos eles têm coordenadas conhecidas, calculadas e ajustadas, são coordenadas confiáveis, ok? Salvo aí o menor juízo de algum desses marcos terem sofrido movimentação, eles vão ter essas coordenadas, então, definidas e publicadas lá no site do IBGE. E aqui na nossa direita, nós temos 2 pontos da rede ativa do IBGE. O que vem a ser a rede ativa? São pontos aonde eu tenho um equipamento GPS, entre aspas, ligado e rastreando esse ponto 24 horas por dia. Ele está lá coletando dados e enviando esses dados para o IBGE. E aí o IBGE consegue calcular a posição desse ponto aqui. Mais para frente vocês vão entender qual que é a importância de nós termos uma rede de referência, né, ativa aí no Brasil, tá? Então aqui é uma foto em detalhe da antena do receptor, né? Lá dentro do prédio fica o receptor, aqui fora fica a antena. Então a posição calculada, a posição de latitude e longitude do ponto é o centro do pino aqui onde está rosqueada a antena. Nesse caso aqui, esse centro desse pino aqui, ok? Então é a rede ativa. Rede de estações GNSS, então aqui tem um outro acrônimo, né, que surge agora aqui para vocês. Então, vocês conheciam até então o GPS, que é o GPS que vocês utilizam no celular, tá? Então aqui eu vou dar uma notícia boa e ruim para vocês ao mesmo tempo. A boa
é que além do sistema GPS, a gente usa outros sistemas de posicionamento global que a gente vai ver mais para frente na aula de hoje. Mas, pelo GPS ser o primeiro sistema que surgiu dos americanos, acabou tornando o nome do equipamento que o pessoal chama. É tipo chamar sabão em pó de Omo, né? Tipo chamar achocolatado de Nescau. Então acabou que pegou o nome, tá? Atualmente falando, então o nosso receptor dos celulares aí, via de regra, são receptores GNSS. É um termo que fica meio ruim de falar em português, então o pessoal acaba utilizando mesmo o GPS para chamar o GNSS de GPS, ok? Mas voltando aqui então, no Brasil nós temos uma rede de estações ativas, não só no Brasil, o Sirgas ele tem, como América do Sul, né? Então engloba todas as estações que estão aqui em verde. Então cada ponto verde desses aqui tem um receptor GNSS ligado, coletando dados 24 horas por dia e enviando lá para o pessoal do IBGE, enviando esses dados para o pessoal do Sirgas, e eles vão fazendo o cálculo dessas posições, tá? E isso serve para as mais diversas finalidades. A gente vai falar aqui para questões de levantamentos geodésicos, de mapeamentos, né, enfim, georreferenciados. Mas eles usam também para conseguir definir movimentação de placas tectônicas, eles usam para conseguir fazer previsão do tempo, né? A gente vai ver ali que tem uma questão envolvida da atmosfera, então acaba utilizando o receptor para questões meteorológicas, ok? Então vai depender da área de atuação, nós vamos focar aqui na área de posicionamento, ok? Então aqui é a tal da parte da rede Sirgas, está dentro do Brasil, então dentro do Brasil administrado pelo IBGE, nós temos a RBMC, Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo. São pontos onde tem receptora GNSS fazendo rastreio contínuo 24 horas por dia, 365 dias por ano, ok? Isso para a parte planimétrica. Para a parte altimétrica, nós temos então a rede altimétrica. É um conjunto de estações geodésicas denominadas de referência de nível, no singular a gente chama de RN, ou seja, uma referência de nível, que materializa então a componente altimétrica do sistema geodésico brasileiro, a partir de medições de nivelamento geométrico de alta precisão, partindo do marégrafo de Imbituba, em Santa Catarina. A rede sofreu um reajustamento altimétrico em 2018, chamado de REALT 2018. Então, lá no marégrafo de Imbituba, tem a primeira RN do Brasil com uma altitude calculada ali em relação ao nível médio do mar, e a partir daquele ponto ali foi densificada essa rede para todo o Brasil, né, fazendo um nivelamento geométrico de alta precisão, ok? E aí, obviamente, esses pontos foram materializados, conforme vocês viram ali antes, com placas, com chapas, com marcos, né? E aí, para cada um desses marcos, vai estar lá a RN, o número dela. Você entra lá no site do IBGE, pesquisa, vai baixar o descritivo dessa estação e vai dizer lá qual que é a altitude em relação ao nível médio do mar em Imbituba, vai estar escrito no descritivo dessa estação, ok? Junto disso também temos a rede gravimétrica, então é um conjunto de estações geodésicas denominadas estações gravimétricas que contém informações sobre a aceleração da gravidade e as características das estações. Através dessa rede, o IBGE produziu um modelo que a gente chama de HGEL HNOR 2020, ok? O que é esse modelo, né? Por que fazer medições da gravidade, né, com um nível de precisão altíssimo, consegue medir a gravidade lá com 9 casas decimais, por exemplo, né? Então, para que todo esse dispêndio? Para gerar esse modelo. O que esse modelo ele faz? Ele faz a conversão de altitudes geométricas referidas ao Sirgas 2000, que são obtidas facilmente com receptor GNSS hoje em dia, para altitudes normais que são compatíveis com o reajustamento altimétrico REALT 2018, ou seja, ele passa a altitude que eu consigo calcular através do meu receptor GNSS para uma altitude agora com sentido físico, que a gente chama de altitude normal, que vai estar conectada ali com o campo gravitacional terrestre, ok? Então, é isso que esse modelo feito pelo IBGE faz. Considerações sobre os levantamentos já referenciados. Então, todos os levantamentos já referenciados usando o mesmo datum, no caso do Brasil, o Sirgas 2000, e sistema de projeção vão ser compatíveis entre si.
Então eu começo a ter aquela sistemática de organizar os meus levantamentos. Então eu faço ali o levantamento do imóvel A, depois faço o levantamento do imóvel B. Quando eu plotar lá no AutoCAD o A e o B, eles vão estar casando um com o outro, né? Vai ter ali a sua compatibilidade, ok? Obviamente considerando a precisão dos pontos levantados, então mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso, e a discrepância máxima admitida pela estatística, tá? Desta forma, as camadas de informações podem ser sobrepostas, gerando o que chamamos de SIG, Sistema de Informação Geográfica. O SIG possibilita o mapeamento sistemático, a atualização e consulta das informações territoriais a qualquer momento, como por exemplo o GeoFloripa disponível no site ali que eu coloquei para vocês. A posição dos elementos representados tem solução unívoca. Então, todo levantamento já referenciado, quando eu passo lá latitude e longitude, né, ou algum outro tipo de coordenada que a gente vai ver mais para frente, mas para vocês agora no primeiro momento pode ser a mais conhecida latitude e longitude, qualquer pessoa do mundo pode localizar tal ponto desde que tenha suas coordenadas já referenciadas. Então, aqui é a grande sacada. Se eu pegar e der um levantamento, por exemplo, feito da minha casa aqui no meu sistema topográfico local, que eu inventei aqui, fiz o meu levantamento, eu pego isso e envio lá para o Japão, lá para o japonês, e digo, ó, japonês, encontre essa porção de terra aqui no globo. Ele vai abrir lá, olhar, coordenada 1000, 2000, não sei onde é que é. Agora, se ele pega esse mesmo levantamento com latitude e longitude, com coordenadas já referenciadas, ele abre, ele plota, coloca, digita no Google, ele vê, ó, tá no Brasil, tá lá na Palhoça, e eu sei que eu vou sair daqui, vou pegar um avião, vou descer e eu vou até lá, e se eu tiver que conseguir levantar lá os quatro, se eu quiser saber a posição dos 4 vértices do imóvel, eu pego uma estação total, eu pego um receptor, coleto os dados, eu consigo achar exatamente qual que é a posição desses pontos que está sendo representado nesse mapa aqui. Então essa é a grande sacada do posicionamento, né, global ou os levantamentos georreferenciados. Então eu passo a ter uma sistematização das informações que nós levantamos, ok? Então, por exemplo, no GeoFloripa, é uma iniciativa que começa a surtir, né, dessa compatibilização, dessa sobreposição dessas camadas. Então, aqui, acessando o site, por exemplo, eu selecionei lá, ó, SPU, né, Secretaria do Patrimônio da União, os terrenos de marinha. Então, aqui tem toda a região aonde eu não posso construir, eu tenho que tomar um certo cuidado, tenho que seguir toda a legislação vigente, eu tenho que recolher imposto para a União e não para o município. Então vai ter todas essas questões aqui no GeoFloripa. O que mais que eu posso ver aqui, por exemplo? Limite urbano, se eu estou em Florianópolis ou não. Plano diretor, qual o zoneamento do meu lote ali, se eu posso construir uma casa, se eu posso construir uma indústria. Então tudo isso torna muito mais fácil, né? E assim dá uma segurança jurídica. Imagine o seguinte, aqui em Florianópolis tem muitos loteamentos irregulares, então a pessoa vai lá, te oferece um loteamento, tu consegue pegar ali as coordenadas hoje até mesmo com o celular ali, ou aqui fazendo uma localização aproximada, usando aqui a própria imagem do SIG deles aqui, você consegue definir ali, botar um alfinete, ó, aqui é o terreno que eu quero comprar. Aí tu vai começar a analisar tudo que está acontecendo aqui. Se naquela região você pode construir ou não, se aquela rua, por exemplo, aqui tem um layer rua. Deixa eu ver aqui. Ó, sistema viário. Provavelmente aqui vai aparecer as ruas que são, entre aspas, definidas por lei, conhecidas da prefeitura, e as ruas irregulares. A rua que não tiver ali cadastro da prefeitura significa que provavelmente é um loteamento irregular. Você abre e pega lá a matrícula do imóvel, por exemplo. Matrícula do imóvel, se tiver a matrícula do imóvel, já temos uma grande segurança jurídica, que aquele imóvel não vai dar problema. Mas além de ter a matrícula, as informações importantíssimas que deveriam constar na matrícula são as coordenadas georreferenciadas, que através delas a gente elimina qualquer possibilidade de ter sobreposição de imóvel, de vender imóvel, como já aconteceu em duna, no meio do mar, as pessoas compram, né? Então, claro que isso está diminuindo com o passar dos anos, mas pode pegar o pessoal menos desavisado, ok? Então, muito legal aqui a iniciativa do pessoal de Florianópolis. Ó, até questão de declividade, APP, área de preservação permanente, então tudo isso a gente consegue ver
nesse GeoFloripa aqui. E isso só é possível se todas essas camadas aqui, cada uma dessas camadas, elas têm que ter coordenadas georreferenciadas, ok? E claro, obviamente, tem que ter uma colaboração entre os órgãos públicos, né? A questão de saneamento, Casan, Eletrosul, Eletrobras, Cegás, todos eles vão ter que colocar essas informações para a prefeitura organiza elas e joga aqui no GeoFloripa, ok? Então todas as coordenadas georreferenciadas são iguais, então basta eu chegar lá e falar, não, eu preciso de um levantamento georreferenciado, eu abro o Google e saio fazendo meu levantamento georreferenciado? A resposta é não, tá? Toda coordenada georreferenciada ela deve vir acompanhada de no mínimo 3 elementos que definem a sua posição unívoca. Sistema de referência, ou seja, o datum que ela está referenciada. Então, no Brasil hoje, SIRGAS 2000. Se não for em SIRGAS 2000, vai ter que ser em WGS84, que ele é compatível com o SIRGAS 2000, tá? Então, por exemplo, o nosso receptor GPS já vai ser nativamente WGS84, a não ser que alguém vá lá e modifique o datum dele, mas ele já vem pré-configurado para trabalhar em WGS84, ok? Sistema de coordenadas ou projeção, muito importante isso aqui, também eu vou falar na sequência, e a precisão dessa coordenada. Então, uma coisa é eu ir a campo, por exemplo, com o receptor, o meu celularzinho ali, e medir a coordenada do vértice de um imóvel, de um terreno, por exemplo. Hoje a gente sabe, né, fazendo alguns testes com os alunos, que o nosso receptor do celular, para uma medição única, né, ali em 1 segundo vai coletar a coordenada do ponto, ele vai ter precisão de alguns metros, ok? Serve para alguns casos? Serve. Para outros, não. Normalmente aqui, para os nossos levantamentos, para fins de engenharia civil, né, agronomia, isso não é o suficiente. 1 metro é um erro, né? Alguns metros é um erro muito grande para a gente conseguir trabalhar e fazer os desenhos ali, ok? Então não é tudo igual. Assim como eu abri ali o Google Earth, eu também vou ter coordenadas aproximadas e vai ter a precisão que o Google Earth também nos dá. Então ali no Google Earth vai ter distorção da imagem, a gente sabe que vai ter precisão também de alguns metros. Isso varia em função da região onde você está. Normalmente regiões mais povoadas, né? Regiões ali perto de grandes centros vai ter uma precisão maior, regiões mais afastadas vai ter uma precisão menor, tá? Então, aqui um exemplo mais usual para vocês até então seriam coordenadas geodésicas, o que vocês conhecem lá por latitude e longitude. Elas são projetadas em um sistema esférico de coordenadas, em graus, minutos e segundos, o que impossibilita a representação em um mapa bidimensional. Então, quando a gente abre a tela do AutoCAD e a gente sai ali fazendo o projeto estrutural de uma casa, por exemplo, é uma coordenada, é uma vista topográfica bidimensional com coordenadas x e y, ok? Ninguém faz projeção e ninguém faz um projeto de uma casa, de um terreno, usando lá no AutoCAD um sistema tridimensional como se fosse uma esfera, né? Então, isso não acontece, ok? Além disso, elas podem ser adquiridas de diversas formas, como eu falei para vocês. Uma coordenada ela pode ser georreferenciada até mesmo de um mapa impresso. Então eu vou lá, eu tenho um mapa impresso, eu tenho ali um grid de coordenadas, eu quero a coordenada daquele vértice do imóvel, o vértice da casa, eu faço uma interpolação, uso um escalímetro e calculo a coordenada este, norte, enfim, daquele meu elemento, tá? Então essa coordenada ela vai ser sim já referenciada, mas vai depender do principal fator aqui é de como foi feitas essas medidas com o escalímetro, como que foi feito esse mapa. Então começa a se somar uma série de erros que vai afetar lá o erro final que eu tenho na minha coordenada. Pode ser através do Google Earth, pode ser através de um GPS de navegação, né? São os primeiros receptores aí que vocês devem conhecer, receptores que tem aquela tela preto e branco, o pessoal que faz trilha utilizava eles. Hoje em dia todo mundo usa o GPS do celular, né, que seria o GNSS do smartphone, ou um GNSS voltado para a área de levantamento, que a gente chama aqui de GNSS geodésico. Então, cada uma das técnicas mencionadas podem ter precisões que variam de 15 metros até 5 milímetros, ok? Antigamente, no Brasil, o datum utilizado era o SAD 69. Então, só para vocês terem uma noção aqui, vamos supor que eu pegue lá uma coordenada de um ponto
e tá lá coordenadas geodésicas, latitude e longitude, ok? E aí eu não sei qual é o dado em que essas coordenadas estavam, né? Ou o meu mapa estava em qual sistema geodésico, não sei qual é o datum. Ele poderia estar em SAD 69, mas hoje é Sirgas. Então, se eu for colocar a diferença das minhas coordenadas em SAD 69 com as coordenadas em Sirgas, essa diferença vai ser de algumas dezenas de metros. Então, ao invés de estar localizando o meu terreno, ia estar localizando o terreno do vizinho numa quadra diferente da minha, então já ia começar a dar problema. E isso aconteceu muito desses problemas aí nesse período de compatibilização entre SAD 69 e Sirgas 2000 aconteceu diversas vezes. Quando se tentava casar os levantamentos, eles não casavam, dava uma certa diferença ali, e aí já se percebia que um deles estava no sistema, no dato, né, no sistema de referência errado. Daí tinha que fazer a transformação, compatibilizar para as Sirgas e aí sim eles casavam, ok? Qual tipo de coordenada georreferenciada nós devemos utilizar, tá? Então, assim, para matar a charada agora aqui rapidamente, sem enrolação. Coordenadas UTM em Sirgas 2000 e com precisão compatível ao exigido pelo projeto. Então é o seguinte, coordenadas em UTM, nós vamos abordar agora daqui para frente o que vem a ser UTM. Em Sirgas 2000, tá? É o dato oficial do Brasil. E quando a gente fala de como essas coordenadas elas foram adquiridas, elas têm que ter uma precisão compatível com o que está sendo exigido pelo projeto. Se eu vou fazer um georreferenciamento do imóvel rural, nós temos a norma técnica do INCRA que diz qual é a precisão que a gente tem que atingir para cada um dos tipos de vértices que tem lá. Se eu vou fazer um levantamento do imóvel urbano para fins de agrimensura, hoje se fala em 8 centímetros de precisão. Se eu for fazer um alinhamento do acelerador de partículas, por exemplo, que seria o caso mais extremo, eu tenho que chegar no milímetro de precisão. Uma precisão relativa ali de milímetro. Se eu for fazer uma locação de uma obra, eu tenho que trabalhar, quando for locar os pilares, no milímetro. Se eu for locar uma estrada, se eu for locar uma terraplenagem, se eu for levantar fazer um levantamento plano e altimétrico para a construção de uma barragem, enfim, cada um dos casos vai se exigir uma precisão diferente uma da outra, ok? E aí, obviamente, o agrimensor vai selecionar as melhores técnicas para atingir aquela precisão compatível com o projeto. Mas vamos voltar aqui então falar agora do sistema de projeção UTM, Universal Transversa de Mercator, tá? Significa UTM. Então, o sistema de projeção UTM, sem sombra de dúvidas, é o sistema mais utilizado para a confecção de mapas. É o recomendado pela União Geodésica e Geofísica Internacional. A sua amplitude é de 6 graus de longitude, formando um conjunto de 60 fusos UTM no recobrimento terrestre total, ok? Os fusos são numerados a partir do antimeridiano de Greenwich, longitude menos 180 graus, de oeste para leste. Existem outras projeções do tipo TM, né, transversa de Mercator, como por exemplo a LTM ou a RTM, mas são menos usuais. Então, assim, hoje em dia se tornou convencional trabalhar com o sistema de projeção UTM. Então, através do sistema de projeção UTM, as distorções, né, o fator de escala, ele é muito bem conhecido, tá? Muito bem conhecido e calculado, de forma que eu consigo, então, desenhar qualquer parte da superfície terrestre ali no plano nesse sistema de projeção, ok? E eu consigo fazer essa compatibilização entre os levantamentos, tá? E aí ele acaba dividindo na parte planimétrica e a parte altimétrica, então eu vou conseguir, por exemplo, projetar lá uma estrada num sistema de projeção TM, eu consigo fazer um projeto de algo mais, de maior vulto, né? Maior distância, por exemplo, uma estrada de vários quilômetros, eu consigo fazer um projeto de toda ela no sistema de projeção UTM. Então aqui está a subdivisão do nosso globo terrestre, claro que isso não é, eu falei ali 100% do globo, tá? Existem algumas áreas aqui nas altas latitudes que a gente vai ter problema com a projeção UTM, e aí o pessoal que faz levantamentos nessa área pode utilizar alguma outra, mas via de regra aqui nas médias,
latitudes, no meio do nosso globo aqui, a gente usa o sistema de projeção UTM sem problema algum, ok? No Brasil, como é que funciona? Então, o Brasil, para nós mapear todo o Brasil, a gente vai usar um pedaço do 18, do fuso 18, do 19, do 20, do 21, do 22, do 23, do 24 e um pedacinho aqui do 25 para conseguir pegar Fernando de Noronha, ok? Então, basicamente, é dessa forma que funciona o sistema de projeção UTM. Então, ele é um cilindro secante, né? Imaginem ali que nós temos a circunferência, o globo terrestre, aproximado por uma esfera, ok? E aí tem um cilindro que vai fazer a secância, né? Vai interceptar 2 pontos ali da superfície terrestre, e aí a gente vai colocando esse cilindro em posições diferentes, e para cada projeção, para cada posição vai saindo uma nova projeção. Por isso que a gente sempre tem que amarrar a coordenada UTM ao fuso que ela pertence, ok? Então, só voltando aqui, ó, por exemplo, Santa Catarina está massivamente no fuso 22, ó, pega um pedaço do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e por aí vai, ok? Então, o levantamento já referenciado com coordenadas UTM, nós para conseguir então fazer o levantamento já referenciado com coordenadas UTM, nós temos basicamente 2 opções. A primeira opção é a seguinte: fazer o posicionamento do equipamento e orientação em ponto de coordenadas conhecidas, que façam parte de uma rede de referência, como a do SGB, por exemplo, ou a nível municipal, como as redes de referências cadastrais municipais, conforme norma técnica. Então, assim, no Brasil hoje, existem pouquíssimas cidades que conseguiram implementar uma rede de referência cadastral municipal, ok? Então, essa rede de referência, além de ter o plano topográfico local lá, todos esses pontos também têm coordenadas georreferenciadas, tá? E aí, obviamente, se eu estou nesse mundo maravilhoso, onde eu estou fazendo levantamento numa cidade que tem a rede de referência, eu vou procurar nessa rede, ela vai ser publicada num site de alguma forma, eu vou publicar lá, vou ver onde eu vou fazer o meu levantamento, vou procurar os 2 pontos mais próximos para instalar o meu equipamento num ponto desses, fazer orientação num segundo ponto e a partir de então fazer o levantamento da porção de terra, do terreno ali da região que eu quero levantar, ok? Se eu não tiver essa rede de referência cadastral municipal, então eu vou partir para o IBGE. Então o IBGE, pense, né, pessoal, é a nível nacional. Então eles não conseguem colocar pontos com uma densidade suficiente para conseguir abranger todos os levantamentos topográficos, ok? Pode ser que em alguns casos a gente consiga ter pontos próximos. Como eu falei para vocês, ali os pontos do IBGE eles sempre estão acompanhados de um marco principal e de um marco que a gente chamava de marco de azimuth, tá? Então, se tiver esses marcos próximos da região onde eu for fazer o levantamento, eu consigo ir lá, orientar o meu equipamento e aí sim fazer um transporte de coordenada, fazer uma pequena poligonal até a região onde eu vou fazer o levantamento e aí sim levantar os pontos de interesse, ok? Mas atualmente, assim, de maneira geral, ela é uma opção muito custosa, tá? Pois é difícil os municípios terem uma rede, assim como é difícil ter pontos do SGB próximos. Quando a gente fala de proximidade aqui é de alguns metros. Se a gente joga para alguns quilômetros, aí pode ser que até tenha sistema do SGB. Mas, como a gente já ressaltou, vai ter que fazer o transporte, então esse transporte transporte coordenada, poligonal, vai tomar tempo e não vai ser produtivo, ok? A segunda opção, então, é dispor de receptores GNSS dupla frequência, L1 e L2. Então, são receptores hoje de fácil aquisição, são um padrão de mercado. E fazer o procedimento que a gente chama de rastrear. Então, rastrear os pontos desejados conforme a necessidade do levantamento e técnica utilizada. Após o processamento dos dados coletados do nosso rastreio, o usuário terá as coordenadas já referenciadas em UTM, dos pontos levantados com precisão de alguns centímetros ou até milímetros, a depender da técnica e das condições de rastreio. Então aqui, pessoal, claro que de maneira geral, depois mais para frente a gente vai abordar um pouco mais em detalhes essa questão dos rastreios e como é que funciona o sistema GNSS, mas só para vocês entenderem aqui que receptores voltados para a nossa área aqui, que é levantamentos, eles não são como um receptor do celular, eles não te dão o posicionamento em tempo real, né? Ele até dá, mas não com precisão que a gente necessita. Então aqui as precisões
normalmente alcançadas e suficientes para a nossa aplicação é de alguns poucos centímetros ou até alguns poucos milímetros. Quando a gente passa ali do decímetro, metro, já não é o padrão utilizado para levantamentos topográficos, ok? Então, atualmente a opção mais usual devido à grande facilidade de aluguel e aquisição dos receptores GNSS. Além disso, os órgãos públicos, como eu já citei anteriormente, eles exigem levantamentos já referenciados. Então, nós temos ali os cartórios exigindo já levantamentos já referenciados para uso capião, para retificação de áreas, enfim, desmembramentos, remembramentos. Nós temos o INCRA, que atualmente está exigindo também o já referenciamento das unidades rurais, a CASAM, as prefeituras, o IFAM, a SPU. Então, todos esses órgãos aí, para conseguir, por exemplo, fazer o levantamento planialtimétrico para liberar para a construção do loteamento, vai ter que passar pela prefeitura, vai ter que mandar para o IFAM, vai ter que mandar para a SPU, se for aqui o caso de Florianópolis, estiver perto dessas áreas de marinha, né, enfim. Então, todos esses órgãos aí vão exigir que o levantamento seja georreferenciado. E atualmente, para conseguir fazer um levantamento georreferenciado, só para vocês terem uma noção, nós temos aqui várias tecnologias, mas todas elas vão precisar, em algum momento, passar, né, a ter ali coordenadas georreferenciadas, que a gente vai focar aqui para frente em falar de receptores GNSS, ok? Então ali nós temos na primeira imagem em cima à esquerda os laser scanners. Então o laser scanner consegue fazer aí uma edição de vários, né, de milhares de pontos ali, com um nível de detalhe altíssimo, mas se essa nuvem de pontos precisar ser georreferenciada, nós vamos ter que em algum momento ter posição georreferenciada lá utilizando o receptor GNSS. Se eu for utilizar a imagem de satélites, por exemplo, mesma coisa. Em algum momento no próprio satélite aqui vai ter que ter um receptor coletando informação para processar, ou com pontos medidos aqui no terreno, nós vamos ter que orientar essa imagem que ele acabou de adquirir para georreferenciar ela. Estações totais. Eu posso fazer um levantamento com estação total já referenciado? Posso, mas os pontos onde eu instalei a estação total e onde eu fiz a ré também vão ter que ser pontos com coordenada já referenciada conhecida, ou seja, eu vou ter que fazer o rastreio GNSS em cima desses pontos. Atualmente falando, né, virou a moda aí hoje em dia, levantamentos usando drones, RPAs, né, asas voadoras, enfim. Então são equipamentos que vão fazer lá o seu voo autônomo usando um receptor de navegação com precisão de alguns metros, cumpre o seu objetivo que é levantar a aeronave, fazer toda a navegação, né, tirar as fotos automaticamente e fazer o pouso, mas essas fotos depois de orientadas, enfim, lá no escritório, no software, ela vai ter uma precisão na casa aí de alguns metros também. Então para conseguir ter precisão de centímetros, nós vamos ter que medir pontos na foto com receptor GNSS com precisão, né, com qualidade superior ali ao centímetro, milímetro, para orientar, reorientar, recalcular a posição dessas fotos aqui, ok? Então, cada uma das tecnologias tem vantagem e desvantagem, tem a sua precisão, tem o seu custo, dependendo do caso, algumas vão ser mais produtivas ou outras não, né? Então, conforme o tipo de serviço, o profissional da área ele vai selecionar qual que é a melhor técnica, ok? E aí nós entramos no princípio do posicionamento por satélite GNSS. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui de como que funciona, então, um receptor GNSS, ok? Então, já falei antes para vocês ali que a gente fala muito em GPS, 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 mas atualmente os nossos receptores GPS, via de regra, são receptores GNSS, que é Global Navigation Satellite System. Então, engloba todos os sistemas de posicionamento global por satélites, ok? Basicamente, o meu equipamento GNSS ele funciona através da medição de distâncias entre satélite e receptor, ok? E através dessa distância nos dá então a posição georreferenciada tridimensional. Fornece localização global com precisão de alguns metros, no caso de receptores simples, né, pessoal? Possibilita ainda obter a velocidade do receptor, ou seja, localização instantânea e navegação em tempo real. Então, até agora aqui é como vocês conhecem o receptor GNSS, ok? Métodos e receptores mais sofisticados, nós conseguimos atingir então a precisão de alguns milímetros, tá? Então aqui está o exemplo
num profissional usando um receptor voltado para a nossa área aqui, né, só com ilustração, o ponto topográfico e aqui uma incerteza de 2 a 10 metros que ele está tendo, nesse caso aqui, utilizando o receptor sem fazer processamento algum, simplesmente ali fazendo a medição das distâncias entre satélite e receptor da maneira mais simples possível, ok? Além disso, né, nós temos então uma cobertura global, então o equipamento funciona de polo a polo e tem disponibilidade contínua, ou seja, 24 horas por dia, 365 dias por ano, nós vamos ter o equipamento funcionando. Então, para o receptor GNSS, não interessa se está extremamente seco ou se está chuvoso, se está muito frio, se está muito quente, né? Então, se é de dia ou se é de noite, ele vai funcionar sem problema algum. Então agora, né, vocês olhando o receptor GNSS, vem na cabeça de vocês a seguinte pergunta: mas por que então agora vai se falar em estação total se eu tenho um receptor? Se a entidade, por exemplo, a prefeitura está exigindo que eu faça um levantamento já referenciado, por que eu deveria utilizar uma estação total? Então aqui vem a explicação primordial e o tendão de Aquiles do receptor GNSS. Então a principal limitação do receptor GNSS são as obstruções. Nesse caso aqui, obstruções entre o meu receptor e os satélites que estão orbitando ali no entorno da Terra, ok? Então tudo vira obstrução, tudo que estiver acima do meu horizonte de rastreio vira obstrução. Se eu estiver, por exemplo, dentro de um shopping, todo o ambiente aqui vira obstrução. Ah, mas eu ligo aqui o meu receptor dentro do shopping, ele está me dando a posição. Sim, está te dando a posição do teu celular com uma precisão de 10, 15 metros. Nós não vamos conseguir medir a coordenada da quina desse pilar aqui e a coordenada da quina desse outro pilar e medir a distância entre eles através dessas coordenadas coletadas e achar que vai bater com a distância trena lá. Não vai, né? Vai dar completamente fora. Se fosse um receptor geodésico voltado para a nossa área, a mesma coisa ia acontecer. Na realidade, ele já tem filtros que nem ia deixar ele funcionar aqui dentro do ambiente desse, em função dessa onda, né, desse sinal chegar com tanto ruído no receptor que ele não vai conseguir fazer o cálculo, ok? Não para a precisão que ele foi projetado. Aqui em meio urbano, então fora, né, fora aqui do nosso shopping, aqui em meio urbano, então os prédios vão ser obstruções, né? Dependendo ali do muro das casas, se eu tiver com equipamento muito próximo. Se eu for para o meio rural, um cânion natural aqui, por exemplo, se eu estiver fazendo posicionamento aqui embaixo, também vai ter obstrução desse sinal, e aí eu vou ter problema no meu posicionamento. Embaixo de árvores também eu tenho problema no meu posicionamento. Então, só para vocês entenderem, nessa imagem aqui, ó, na realidade, o que a gente precisa medir é a distância diretamente do satélite para o receptor. Se eu tiver qualquer obstrução que esse sinal bateu e sofreu um repique, né, e chegou aqui no equipamento, ele vai também coletar. Só que ele nunca vai saber se essa distância de fato é a distância direta ou a distância que sofreu uma reflexão indevida. Ele não consegue fazer esse filtro, né? Até tem ali alguma tecnologia que filtra os sinais mais ruidosos, mas em alguns casos ele não vai conseguir fazer milagre. Então ele vai acabar afetando o meu posicionamento. Esses sinais que estão sofrendo do multicaminho, a gente chama de multicaminho, ok? Então aqui falando rapidamente das principais constelações que nós temos hoje, de posicionamento global, existem outras aí a nível regional, ok? Mas não é o caso da nossa aula de hoje. Então a principal delas é o sistema GPS, Navistar GPS. Foi o primeiro sistema de posicionamento global por satélites que surgiu, né, pessoal? Atualmente ele é mantido lá pelos militares dos Estados Unidos. No início eles colocavam uma criptografia no sinal para evitar que um usuário civil chegasse numa precisão que eles achavam na época que poderia ser usado contra eles num caso de guerra, né? Então eles colocavam essa técnica SA, que era um erro proposital no sinal, e até hoje existe aí a técnica AS, que é uma criptografia que tem nesse sinal, que somente os militares dos Estados Unidos têm um receptor capaz de quebrar essa criptografia, ok? Mas depois ali do final da Segunda Guerra Mundial, né, com o final da Guerra Fria, os Estados Unidos acabaram liberando pelo menos ali a técnica SA, esse erro proposital, e aí nós passamos a desenvolver equipamentos
e softwares voltados aí ao posicionamento geodésico e tudo mais, né? Foi melhorando a questão das precisões e o sistema foi evoluindo como um todo, veio receptores geodésicos e a gente começou a ter os posicionamentos cada vez mais precisos, ok? Junto deles também, obviamente, os russos desenvolveram o sistema deles que eles chamam de GLONASS, né? Algum pessoal chama de GLONASS, né? Eu chamo aqui de GLONASS, tá? Então, o GLONASS é o sistema russo, ok? Com o final da Segunda Guerra, ali também, no final da Guerra Fria, a Rússia estava bem quebrada. Esse programa deles foi deixado de lado, tá? Lá por 94, se eu não me engano, eles voltaram a investir nesse programa, voltaram a lançar novos satélites, e aí ele se tornou plenamente operacional em 2011. O que é um sistema plenamente operacional? Significa que eu consigo fazer hoje um posicionamento global utilizando somente o sistema GLONASS. Eu não dependo mais dos Estados Unidos. Então, num caso de guerra aí, por exemplo, se os Estados Unidos desativar o sistema deles lá, colocar uma criptografia nova no sinal deles para que ninguém mais use GPS, os russos eles têm o próprio sistema deles que vai conseguir fazer o posicionamento global, né? E vice-versa, tá? Então, basicamente é isso. Disponível nos smartphones desde 2011. Então, em 2011, a Rússia fez uma sanção legal lá para os iPhones da época, né? Era um equipamento que era vendido lá na Rússia, os iPhones, mas não tinha implementado nele lá no sistema de posicionamento, não rastreava o sistema GLONASS. E eles colocaram lá uma lei dizendo que se o equipamento não rastreasse o sistema GLONASS, ia ter um acréscimo de impostos. E aí, a partir de então, a Apple atualizou o sistema deles lá. E a partir de então, em 2011, todos os celulares rastreiam tanto GPS quanto GLONASS. Atualmente falando, receptores aí receptores não, né? Smartphones intermediários já tem GPS, GLONASS, Beidou, Galileu, enfim. Então já vai ter várias outras constelações, ok? A próxima delas ali nós temos o Galileu, então é uma constelação mantida pela agência europeia, ok? Ela tem diversos serviços comerciais para o usuário civil, então não é um sistema administrado por militares. Também tem muitos satélites, tem alguns satélites já estão sendo usados, enfim, já são plenos de uso para o usuário final. E depois nós temos o sistema Beidou, ou Compass, que é o sistema chinês. Então, o projeto deles prevê 5 satélites geoestacionários, ou seja, são satélites que vão ficar lá somente sobre o território chinês. Então, isso faz com que um chinês que ligue o receptor dele lá, de cara ele já tenha 5 satélites sendo rastreados, isso facilita o posicionamento, né? Agiliza ali o posicionamento. 27 satélites em órbita média, que seria a órbita para ter o posicionamento global, e mais 3 satélites em órbita geossíncrona. A órbita geossíncrona ela faz um movimento ali, mas é um movimento que, a princípio, o satélite tende a ficar imagiando, entre aspas, uma porção muito pequena ali da superfície terrestre, tá? Então é um sistema global com 27 satélites e regional com esses 8 satélites, né? 5 geoestacionários mais 3 em órbita geossíncrona ao redor da China. Ok? Então o Beidou ou Compass. Atualmente, como eu falei para vocês, então o celular aí topo de linha trabalha com no mínimo essas 3 constelações: GPS, Galileu, GLONASS e Beidou, tá? E aí agora vem a pergunta, né? Por que que o meu celular topo de linha lá, sei lá, um S22, um iPhone 13, custa os seus 3.000, 6.000 reais? E por que que um receptor voltado aos levantamentos geodésicos, um receptor L1, L2, ele custa 30, 40 mil reais? Então existe uma explicação para isso, ok? Obviamente, em função da precisão que o equipamento consegue chegar. Em aula, a gente já testou smartphones que conseguiram chegar num erro de aproximadamente 50 centímetros. Já seria suficiente para fazer alguns levantamentos aí, já seria o suficiente. Para levantamento topográfico de detalhes, levantamento plano altimétrico para fins de engenharia, pode ser que ainda não seja usual, né? A tendência é que, pelo menos ao meu ver, que a tecnologia ela vai evoluindo, vai se tornando cada vez menor, né? Fato é que os primeiros receptores geodésicos eram
caixas gigantescas, tinha que transportar numa caminhonete. Hoje em dia é algo que praticamente cabe na palma da mão, né? O receptor é extremamente pequeno aqui, ó, se vocês compararem com o tamanho da mão do operador aqui, cabe na palma da mão. E conforme a tecnologia vai avançando, ele vai se tornando cada vez menor, vai chegar um ponto em que a gente vai conseguir miniaturizar ele e jogar para dentro de um celular, por exemplo, de um smartphone, tá? Mas por enquanto, então, existe essa diferença, e a diferença principal aqui é precisão. Enquanto com o celular eu consigo precisão de decímetros, com o receptor geodésico eu consigo precisão de centímetros ou até mesmo alguns milímetros, tá? Então, basicamente, todo o sistema funciona com ondas de rádio, né? Ondas eletromagnéticas, e medindo distância entre satélite e receptor. Os nossos celulares e receptores, que a gente chama de navegação, eles trabalham como observável, né? Eles conseguem medir a distância entre satélite e receptor através da pseudodistância. Então, só para vocês entenderem de maneira bem simplificada aqui, a pseudodistância nada mais é uma distância medida com o tempo de propagação do sinal. Então, imaginem de maneira bem simplificada, o sinal saiu lá da antena do satélite. Eu vou explicar de maneira bem simples aqui só para vocês entenderem. Imaginem que no momento que o satélite emitiu o sinal, ele anota o horário, fecha um pacotinho de informação e envia. E o horário continua passando, né? A hora continua rodando. Quando chega no receptor, o receptor abre esse pacote de informação e olha, ó, o sinal saiu de lá meia-noite e 59, chegou aqui meia-noite e 59 e alguns quebrados. Então, ele consegue calcular a diferença de tempo entre a propagação do sinal, né, o sinal sair do satélite e ser recepcionado pelo receptor. Tendo ali a velocidade da luz no vácuo, então vai multiplicar pela velocidade da luz esse tempo e vai conseguir medir a distância entre o satélite e o meu receptor, no caso ali, o meu celular, por exemplo. Então, medindo 4 distâncias entre satélite e receptor, eu consigo calcular a posição tridimensional do meu ponto, já referenciado. E aí, qual é a precisão dessa distância? Então, atualmente a gente fala de alguns decímetros, ok? Quando eu trabalho com equipamento, então, voltado para a área da agrimensura, um receptor dupla frequência, dito geodésico, a gente usa uma outra forma para conseguir calcular essa distância entre satélite e receptor. A gente trabalha com a observável, que a gente chama de fase da onda portadora. E aí é algo bem mais complexo do que medir ali o tempo de propagação do sinal, tá? Nós não vamos se ater a explicar isso aqui agora. Se vocês quiserem pesquisar sobre, vai ter vídeo gravado aí das nossas aulas no YouTube, né? E aí através da onda, através dessa fase da onda portadora, a gente atinge então precisão de milímetros. Então imaginem, conseguir medir uma distância entre satélite e receptor com qualidade milimétrica. Outra coisa que vocês devem estar se perguntando aqui também além de ter a distância dos satélites para o receptor, os meus satélites eles têm que ter coordenada conhecida. Então, cada operador do sistema, então o operador do sistema GPS vai ter um segmento que a gente chama de segmento de controle. Assim como os russos lá, o GLONASS também tem o segmento de controle. O segmento de controle basicamente são estações que ficam em solo monitorando os satélites. Então elas ficam medindo a posição dos satélites e informando qual é a posição deles. Então quando o meu equipamento ele tem a posição do satélite e tem a distância, ele faz lá uma que a gente chama de interseção linear. Então, se eu tenho 4 satélites e 4 distâncias conhecidas, a partir de 4 pontos conhecidos, que seriam os satélites, as coordenadas dos satélites, eu consigo calcular a posição do meu ponto topográfico, ok? E, obviamente, também nós temos uma série de erros que afetam esse sinal. Então, o sinal saiu lá do satélite, o satélite, para calcular a posição do meu receptor aqui no solo, eu tenho que ter a coordenada do satélite. Então, o satélite, ele mesmo, já de cara, ele já insere 2 erros. Ele insere o erro que a gente chama de efeméride, que seria a posição dele, porque assim, o segmento de controle vai ficar atualizando o satélite uma vez a cada, se eu não me engano, é 15 minutos. Então, assim, vai atualizando a posição aproximada do satélite. Depois que o satélite passou, dois dias depois, eles recalculam essas posições com uma maior precisão e aí eles conseguem dizer, ó,
Ontem, o satélite não estava naquelas coordenadas que ele falou que estava, hein? Ele estava em outras, são essas aqui. É o que a gente chama de efeméride precisa. Então, conforme o tempo passa, depois da passagem do satélite, o IGS, que a gente chama, né, que é o International GNSS Service, ele vai recalculando essa posição dos satélites com uma melhor qualidade, com uma melhor precisão. E aí, obrigatoriamente, o meu ponto lá topográfico pode ser recalculado utilizando essas efemérides com uma maior precisão também, tá? Então, o próprio satélite já informa a posição dele no mais ou menos, ok? Mais ou menos certa a minha posição é essa aqui. Além do erro de posição, erro de efeméride, também tem o erro do relógio do satélite. Então, uma das formas de medir a distância entre satélite e receptor, como eu falei para vocês ali, é a questão do tempo. E aí a gente sabe que nós temos ali a relatividade, então o campo gravitacional que nós estamos aqui na superfície terrestre é diferente do campo gravitacional que o satélite está. Além disso, a velocidade que o satélite está é diferente da nossa. Então, por mais que a gente conseguisse usar os mesmos relógios, sincronizasse esses relógios, depois da Terra ter dado uma volta, o satélite ter dado uma volta, eles já iam estar desincronizados. Quando eu digo desincronizados, é na nona casa decimal, na 10ª casa decimal. Tá? Então, existe também esse erro de sincronia de relógio. Então, também tem o erro do relógio do satélite. Então, tudo isso já acontece dentro do satélite antes mesmo dele enviar o sinal para nós, já tem esses dois erros aí. Aí o erro saiu, o sinal saiu do satélite, né, passou lá por todo o espaço, e aí ao chegar ali na primeira camada da nossa atmosfera, ele encontra uma camada elétrica que a gente chama de ionosfera. Então a ionosfera é uma camada elétrica da atmosfera, se ela é elétrica, a minha onda é eletromagnética, vai influenciar no sinal. Então, quanto mais elétrons livres tiver nessa ionosfera, maior vai ser a interferência desse sinal. De maneira bem simples, vocês entenderem aqui, uma das maneiras de vocês conseguirem enxergar a ionosfera, entre aspas, a olho nu, seriam as auroras boreais. Então procurem aí, já devem ter visto em programas de televisão, mostrando lá aquela nuvem meio esverdeada, azulada, que aparece de noite em alguns países aí do nosso... mais nas altas altitudes, de noite, no inverno, tem todo um horário, um dia do ano que acontece essas auroras, né? Normalmente elas estão conectadas com eventos solares. Então, quando tem explosão solar, o pessoal já sabe que vai ter fenômeno de aurora boreal, tá? E aí, mais uma vez, a ionosfera ela vai ter correlação direta com os ciclos solares. Então, o Sol ele vai, além de nos aquecer aqui na Terra, ele também ejeta partículas que são extremamente nocivas à nossa vivência aqui, né? E aí essa ionosfera ela protege, ela é como se fosse um escudo que vai proteger desses raios aí de alta penetração, tá? De alta energia. Só que aí em contrapartida ela vai ficando cada vez mais ionizada, tá? Então com o passar do tempo ela vai se neutralizando, aí o Sol emite de novo mais radiação, aí ela fica de novo ativa e vai tendo essa oscilação da ionosfera. Mas é algo hoje em dia muito estudado, bem conhecido, é modelado isso aí também, então tem modelos que conseguem corrigir esse erro devido à ionosfera, tá? Então passou da ionosfera ali, vai sofrer o primeiro desvio, quando chegar na troposfera também vai ter um segundo desvio, né? Então assim, na troposfera vai ter a componente seca, a componente úmida, né, da ionosfera, a componente seca ali, os aerossóis, eles vão ter uma influência muito maior nesse erro aí, e também esse erro devido à troposfera também é modelado com modelos da troposfera, tá? Então, só para vocês entenderem, o que de fato eu preciso medir é uma distância reta da antena do satélite até a antena do meu receptor, né? Essa linha pontilhada aqui. Mas em branco aqui contínuo nós temos o caminho real que o sinal passa, né? E aí depois de aplicada todas as correções a gente tende a chegar a essa linha aqui pontilhada. E além disso existe o que a gente chama de multicaminho. Então qualquer superfície que tiver aqui no entorno do meu receptor pode ser uma superfície que a gente chama especular, né? O sinal vai bater nela e ser recepcionado pelo meu receptor. E isso vai ser um problema, vai afetar o nosso posicionamento. De forma então que agora eu vou fazer meus levantamentos, eu vou conseguir ter posição georreferenciada, mas eu tenho que ter cuidado aonde esses meus pontos estão. Se eu vou fazer um levantamento topográfico georreferenciado embaixo de árvore, perto de muros, perto de edificações,
eu já sei que o receptor geodésico, né, o receptor não é o equipamento propício a isso. Eu vou ter que integrar a estação total com o receptor geodésico, ok? E aí, claro, aqui o nosso foco agora é focar em posicionamento GNSS, então eu vou dar um geralzão aqui para vocês do que é a nossa disciplina lá de posicionamento por satélite. Então, nós temos aqui ó, métodos que são divididos pelo número de equipamentos que eu utilizo lá em campo. Se eu estou utilizando apenas um receptor, o meu posicionamento ele é dito autônomo. Tá? Então, se eu lá em campo estiver usando apenas um único receptor e no processamento dos dados desse meu ponto eu estou utilizando dados advindos de apenas daquele receptor, o meu posicionamento é um posicionamento absoluto ou por ponto. Se eu vou a campo com dois equipamentos, ou ainda eu faço meu processamento, na etapa de processamento eu uso dados advindos de dois equipamentos ou mais, o meu posicionamento é dito posicionamento relativo. Aí, antes de avançar aqui, no posicionamento relativo nós temos um conceito que se chama base e hover. Então, o equipamento base, como o próprio nome sugere, é um equipamento que fica fixo num ponto, paradinho ali, estático, rastreando, ok? E o rover é o equipamento móvel, então ele vai se mover nos pontos aonde eu preciso fazer o meu levantamento. O base fica parado, se ele é base também, ele é um ponto de coordenada conhecida, coordenadas conhecidas, e o rover ele vai fazer então o levantamento, caminhamento nos pontos onde eu quero fazer o meu levantamento topográfico. Aí nós temos aqui o posicionamento diferencial, que basicamente, se a minha base está num ponto com coordenada conhecida, significa que ela consegue calcular o erro, ou seja, a coordenada conhecida dela, menos a coordenada que ela está medindo naquele exato momento, considerando o erro de efeméride do satélite, erro de relógio, considerando a ionosfera, considerando todos aqueles erros que a gente viu no slide anterior. Então, quando ele calcula a posição conhecida menos a posição medida atualmente, agora em tempo real, ele calcula um delta e aí ele vai enviar essas correções para o rover. O rover vai fazer o posicionamento dele, usando o que ele está medindo ali naquela etapa, né? E vai somar aquela correção. Somando a correção, ele tem a posição corrigida dele lá em campo. Normalmente, o posicionamento diferencial ele é feito em tempo real, tá? E aí, atualmente falando, nós temos o posicionamento em rede. Então, assim, o top dos top hoje do posicionamento nós temos uma rede de estações, ou seja, várias bases conhecidas, e eu vou fazer o meu posicionamento com o meu rover aqui no meio. Ou seja, ao invés de receber correção apenas de uma base, eu vou receber correção de várias bases. Mas isso aqui hoje ainda no Brasil nós não temos isso como algo comum, tá? Até tem aí algumas iniciativas, mas são iniciativas de redes privadas pagas. No IBGE a gente vai ver ali mais para frente, existe algo que funciona assim, um posicionamento diferencial, mas ele é usando apenas uma única base, usando múltiplas bases ainda não chegou no usuário convencional, tá? Pelo menos aí para a grande e massiva maioria do nosso território. Então nós temos aqui, primeiro dividimos em quantidade de receptores que a gente utiliza lá em campo, e agora a gente vai separar em tipo de ocupação. Então quando eu fico parado num ponto lá, fazendo rastreio, fazendo várias medições com o meu equipamento, com o meu receptor, a gente faz um posicionamento que a gente chama de estático, ou seja, é uma posição 3D única combinando multi-épocas, né? Várias épocas. Através dessas várias medições e tirando a média, o desvio padrão dessa média, eu tenho uma maior precisão e uma maior exatidão do meu ponto levantado. Então, um exemplo, se eu pegar o meu celular e deixar lá ele parado rastreando 5 minutos, com uma taxa de rastreio de 5 segundos, ou seja, ele vai fazer uma medição a cada 5 segundos, eu vou ter 60 coordenadas para aquele meu ponto medido. E se eu tirar a média dessas 60 medições, eu vou ter apenas um único ponto como resposta. Tá? Então, as aplicações do posicionamento estático, estações ativas da RBMC, redes de referência, marcos de divisa de imóveis, seja ele rural ou urbano, pontos poligonais. Pontos poligonais são pontos que vão servir de apoio para mim fazer o meu levantamento já referenciado com a estação total, por exemplo. Tá? Ou pontos aí que vão orientar
nuvem de pontos, aerolevantamentos, levantamentos feitos com laser scanner. Então, tudo entra aqui em posicionamento estático. No posicionamento cinemático, o equipamento ele vai estar em constante movimento. Aqui nós estamos abrindo mão da precisão e da exatidão para ter um maior nível de detalhe, ok? Aonde o meu equipamento funciona com essa configuração? Normalmente, RPAs numa maneira geral, né? Veículos aéreos não tripulados, tá? Então, seja lá drones, asas, enfim, vai ser um posicionamento cinemático. Ali na segunda imagem, o sujeito está fazendo um levantamento de um meio-fio, por exemplo. Então, o meio-fio ali é onde ele quer saber a sinuosidade da rua e não está tão importado assim com a precisão. Nesse terceiro exemplo, o cara vai lá levantar, por exemplo, uma via de acesso do imóvel rural. Então ele vai pegar a moto e vai passar lá pela principal, vai tentar andar no eixo das ruas e tudo mais, e vai fazer o levantamento dessas estradas de acesso. Aqui, um levantamento batimétrico usando um drone aqui, né, um veículo não tripulado também, aonde ele precisa ter a posição já referenciada. A cada nova medição do feixe ali dele vai ter que ter uma posição já referenciada para conseguir desenhar o perfil transversal do rio, por exemplo. Então aqui, mais uma vez lembrando, no cinemático a gente abre mão da precisão para ter um maior nível de detalhes. Então, voltando ao mesmo exemplo, se eu tiver um posicionamento cinemático com 5 minutos de rastreio e taxa de rastreio de 5 segundos, ou seja, a taxa de coleta de 5 segundos, eu vou ter 60 épocas e cada nova época é um novo ponto. Então, se eu fiz um posicionamento cinemático no meu equipamento e deixei meu receptor parado, quando eu plotar lá no AutoCAD esses pontos, vai dar 60 pontinhos, né? A nuvem daqueles pontos ali vai tender ao valor central da onde de fato estava o meu equipamento parado, tá? Mas se eu tiver em movimento, aí sim, eu vou estar levantando a minha feição. Então, normalmente, né, puxando aqui para a realidade de vocês, quando vocês estão utilizando o Waze, vocês estão fazendo um posicionamento cinemático. Conforme vocês vão andando, vai aparecendo a posição no mapa ali, a cada nova época, a cada novo segundo, você está numa nova posição e ele vai atualizando ali aonde você estava antes, para onde você está indo, está mostrando ali a direção de movimento, para onde você tem que ir, e aí faz todos os cálculos e mostra ali numa interface gráfica para nós. Posicionamento cinemático. Aplicações cinemático, então, modelagem 3D, aonde nós estamos abrindo mão da precisão para ter um maior nível de detalhe, por exemplo, levantamento de uma pilha de rejeito de minério, por exemplo, de uma usina, algo parecido. Locação de obras, então a locação de obras obriga que o nosso posicionamento seja cinemático em tempo real, a gente vai ver mais para frente. E feições sinuosas. Outra coisa aqui, eu já falei anteriormente, mas só para deixar bem claro para vocês agora, é que é o seguinte, da forma que vocês conhecem o receptor GPS do celular, enfim, do Waze, aquele receptor mais antigo, é algo natural para vocês pensarem que se eu tenho um receptor, eu tenho coordenada em tempo real. Eu sei a minha latitude, latitude e longitude em tempo real. Para nós aqui, os nossos receptores voltados para a área de topografia e geodésia, eles não funcionam dessa forma, tá? Então, eu posso ir a campo com o equipamento, só ele lá, ligar ele, botar para rastrear, coletar informação e eu só vou saber a posição geográfica de onde eu estava lá no escritório. Um dia depois, 2 dias depois, eu vou fazer o processamento. Lá em campo eu não faço a mínima ideia onde eu estou. E pode ser usado para fazer diversos levantamentos dessa forma, né? Existe hoje o padrão de mercado, o pessoal trabalhar com o que a gente chama de RTK. Então, é um equipamento que dá sim o posicionamento em tempo real, mas é algo que vem evoluindo ao longo do tempo, né? E hoje se tornou padrão de mercado por ter se barateado a tecnologia e tudo mais. E além disso, né? O RTK hoje ele é utilizado não para ficar olhando as coordenadas. Enquanto o pessoal está lá, o topógrafo, né, o agrimensor está lá em campo fazendo o levantamento, ele não está olhando a coordenada já referenciada do ponto. Ele está olhando a precisão que ele está conseguindo atingir naquele dia, naquele horário, com aquele tempo de rastreio específico que ele está lá no ponto. Então, assim, ele define, ó, eu quero fazer um levantamento de detalhes e minha precisão tem que ser 3 centímetros. Ele vai lá, configura o equipamento, dá um OK e beleza.
Chegou no ponto para rastrear, já está com precisão menor do que 3 centímetros, vai nivelar o bastão, mandar medir, mediu, beleza, vai para o próximo. Chegou no próximo, tem uma árvore próxima, tem um prédio, aí o equipamento já começa a calcular ali, opa, já não está dando a precisão que tu está querendo. Não, tu está querendo 3 centímetros, mas aqui está dando 10 centímetros. Aí o que ele vai fazer? Ele vai estabilizar o bastão, vai colocar para medir e o equipamento vai iniciar um rastreio. Vai ficar medindo, 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 tirando média, medindo, medindo, tirando média, até que uma hora ele vai chegar na precisão. Chegou na precisão, gravou. Não chegou na precisão, ele vai continuar medindo. E aí chega uma hora que ele diz, ó, aqui nessa região onde eu tô, em função das obstruções, em função da onde estão a posição dos satélites agora aqui, não vai dar a solução que eu quero, não vai atingir a precisão. Ficou aqui com precisão de 30 centímetros, com precisão de 1 metro. Então nessa região aqui onde eu tô, com o equipamento agora, eu não consigo fazer com equipamento de GNSS. Eu vou ter que partir para a estação total nessa região. Então você consegue ter essa, vamos dizer assim, essa avaliação técnica lá na hora, em tempo real, e já consegue selecionar alguma outra forma de medição, ou até mesmo usar uma trena, se for pouco ponto, ou partir para um levantamento com estação total. Tá? Então aqui a divisão é essa. Métodos de posicionamento em tempo real e métodos de posicionamento pós-processado. Via de regra, no nosso caso, aí para levantamentos pequenos, a gente pode fazer pós-processado, mas hoje em dia, em função da grande facilidade, o pessoal acaba indo já direto para o RTK, para posicionamento em tempo real. Então vocês percebam que a gente pode fazer várias combinações. Eu posso fazer um posicionamento absoluto cinemático em tempo real. O que seria um posicionamento absoluto cinemático em tempo real? O nosso receptor de navegação faz isso. Posicionamento absoluto, um receptor só, cinemático, eu estou em constante movimento, em tempo real, eu sei onde eu estou. Google Maps, Waze faz esse tipo de posicionamento. Posicionamento relativo estático pós-processado. Posso utilizar esse posicionamento para definir pontos de uma rede de referência cadastral municipal, por exemplo. Pontos onde eu quero uma alta precisão e alta acurácia. Tá? Posicionamento relativo cinemático pós-processado, ou o que a gente chama de PPK. O PPK ele é muito utilizado hoje para os drones, tá? Então existem drones hoje que, além de fazer o levantamento batendo as fotos e fazendo lá o posicionamento para fazer o plano de voo, ele também grava dado bruto. Então ele grava dado bruto no posicionamento cinemático, porque o drone não parou para bater a foto, né? Ele vai em constante movimento e vai batendo as fotos. Então, no momento que eu chego do campo, descarrego as fotos e descarrego o dado bruto desse receptor, eu consigo fazer um pós-processamento. Pode ser um pós-processamento relativo nesse caso aí, tá? Então, se eu tiver uma estação base próxima, a gente consegue fazer o posicionamento relativo. Ou um posicionamento que a gente chama de diferencial, DGNSS. Que, como eu expliquei para vocês, então, nada mais é do que calcular uma correção para a coordenada e enviar para o receptor que está disposto a receber essas correções, né? Então, que a gente chama de DGNSS cinemático em tempo real, mais conhecido atualmente por RTK. Aonde de fato a gente precisa ter um posicionamento em tempo real, pessoal. Então, assim, monitoramento de estruturas tem que ser posicionamento em tempo real. Eu não posso pós-processar e aí eu vou pós-processar amanhã e eu percebo que ontem a barragem começou a se movimentar e na madrugada ela estourou. Então tem que ser um monitoramento, obrigatoriamente tem que ser em tempo real. De barragem, de encosta, de edificações que pode estar tendo problema de estrutura. Agricultura de precisão também. Então hoje em dia existem ali coletadeiras, existem plantadeiras, existem implementos agrícolas que vão colocar lá nitrogênio, fósforo e potássio de maneira automatizada, conforme um mapa de nitrogênio, fósforo e potássio que tem ali, né? Então o equipamento tem que estar em tempo real atualizando as suas coordenadas e vendo lá no mapa quanto que ele vai botar em cada posição do terreno. Para navegação, é o que vocês conhecem por GPS até então, ou seja, eu tenho posição instantânea. Para fazer locação de obras também, então locação de estradas, locação de túneis, tem que ser tudo posicionamento em tempo real. Tá? Túnel não vai ser porque não vai ter sinal lá dentro do túnel, mas em estradas de maneira geral dá para nós fazermos loteamentos também, usando aí o posicionamento em tempo real. E o pós-processado aí é algo mais que eu não preciso ter as coordenadas lá em campo.
transporte de coordenada, densificação de redes, estudos geodinâmicos mais simples aí para onde está indo as nossas placas tectônicas, aonde normalmente se exige uma precisão maior. Então, o posicionamento cinemático em tempo real, mais conhecido como RTK, funciona da forma que eu falei para vocês ali. Então, nós temos um receptor base, onde ele está estacionado em coordenadas conhecidas, ele calcula as correções e essas correções são enviadas então para o receptor rover, onde de fato a gente está fazendo o caminhamento dos pontos que a gente quer fazer o levantamento, ok? Então, existe uma comunicação direcional, né, unidirecional, que a base envia os dados, o rover recebe e aí sim coleta a coordenada daquele ponto onde ele está, tá? Então aqui basicamente o RTK puro, vamos dizer assim, ele é dessa forma. Base num ponto de coordenada conhecida, a base envia essas correções via rádio, então é um rádio UHF ou VHF, o rover recebe e calcula a sua posição corrigida. Atualmente, hoje, a maioria dos equipamentos já vem, então, no padrão RTK, já são receptores dupla frequência RTK, eles têm um rádio interno, tá? Um rádio de comunicação interno entre eles, então, essa antena que vocês estão vendo voltada para baixo aqui, não é a antena que recebe os sinais dos satélites, é uma antena que transmite o sinal para o rover também tem uma anteninha igual que está recebendo a comunicação entre os equipamentos, tá? Então, o rádio interno, ele tem um alcance menor, né, comparado com o rádio externo. Aqui o rádio externo vai ter um maior alcance, tá? Mas via de regra, para levantamentos até 5 km de distância do receptor base, a gente vai utilizar o rádio interno. Se porventura eu tiver um rádio externo e eu for usar o receptor base e quiser jogar o meu levantamento até 20 km de distância, aí eu preciso ter um rádio externo, ok? Mas o padrão hoje de mercado, a gente vai transportando pontos e tendo vários pontos conhecidos ali, próximos até 3, 4, 5 km de distância entre a base e a minha região onde eu estou fazendo o levantamento. Atualmente, pessoal, as correções, ao invés de serem mandadas via rádio, elas podem ser mandadas também via internet, por protocolo que a gente chama de N-trip, tá? Então, as principais vantagens em relação ao RTK convencional via rádio. A comunicação entre os receptores ela não fica agora mais limitada em função do rádio, do alcance do rádio. O alcance do rádio ele vai ser afetado por qualquer obstrução horizontal. Então, prédio, muro, morro, vegetação, tudo isso vai diminuindo o alcance do rádio, tá? Pode dispensar o uso de receptor base por parte do profissional. Para usar o RTK, eu tenho que ir a campo com 2 equipamentos, um base e um rover. Quando eu vou utilizando o N-trip, eu posso utilizar um ponto da RBMC. É um ponto da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo. Eu vou pegar emprestado uma base do IBGE e eu vou a campo somente agora então com o meu receptor rover. Só que agora eu tenho que ter internet. Eu tenho que ter internet para conectar no servidor do IBGE e passar a receber essas correções no meu receptor rover, onde eu estou fazendo o meu levantamento. Principal desvantagem, pessoal, do N-trip comparado com o RTK, né? Ele é limitado a áreas onde eu tenho que obrigatoriamente ter cobertura de internet. Então, a gente já sabe que vai ser uma situação problemática nas áreas rurais, né? Mais para a parte interior do nosso Brasilzão aí, tá? Disponibilidade de estações ativas, né? Então, eu tenho que ver aonde eu vou fazer o meu levantamento, qual é a distância que eu estou da estação da RBMC mais próxima. Para mim ter posicionamento em tempo real de alta precisão, essa distância ela tem que ser menor ou igual a 70 km. Se eu for fazer o posicionamento usando N-trip, eu tiver a estação da RBMC mais próxima, tiver a 200 km de distância de mim, não vou conseguir fazer posicionamento em tempo real de alta precisão. Vou ter que partir para algum outro tipo de posicionamento. Ok? E aí é o seguinte, ó, para alta precisão em tempo real, como eu falei para vocês, então a distância ela tem que ser menor do que 70 km. Maior parte do território nacional ainda não possui cobertura da rede GNSS ativa do IBGE para alta precisão. Logo, o usuário deve implantar ou dispor de pontos base, ou seja, pontos particulares dele lá que ele vai ter que materializar, rastrear, colocar o receptor particular dele como base, e aí tem um outro receptor rover para fazer
o levantamento. Ou, como eu disse antes também, existem alguns serviços comerciais aí que já têm essas redes. E dentro desse contexto, então, né, a nossa iniciativa aqui do IFSC, junto com o IBGE, junto com o pessoal da Trimble, é fazer com que o nosso estado aí passe a ser uma referência nesse sentido. Por quê? Porque atualmente o nosso estado ele tem essas estações. Ó. Então nós temos Imbituba, Florianópolis, tem duas aqui, que é SCFL IFSC, Araquari, Lages, Chapecó e Caçador. Tá? Então essas são as estações da RBMC que nós temos no nosso estado hoje. Esses círculos que vocês estão vendo, o que está aqui em amarelo é com 70 km de distância em relação à base. E o mais externo é 100 km de distância em relação à base. Então isso vai afetar o posicionamento em tempo real usando N-Trip. Se eu estiver dentro do círculo que está aqui em amarelo, eu vou estar coberto por essa rede. Se eu estiver fora do círculo, eu vou estar descoberto, né? Eu não consigo usar o N-Trip. Então, nesse convênio aí, né, nós e mais o IBGE e a Trimble, nós selecionamos algumas cidades para receber os novos receptores que vão ser mandados pela Trimble. Então nós temos aqui, ó, Criciúma é uma das sorteadas, né? É claro que não são sorteadas, enfim, a gente selecionou esses pontos aqui para tapar esses furos aqui e ter a melhor distribuição no nosso estado, tá? Então aqui, ó, Criciúma já vai cobrir boa parte do nosso estado aqui, um pedaço do Rio Grande do Sul, nos 70 quilômetros. Rio do Sul também vai cobrir um outro buraco que a gente tinha aqui no meio. Blumenau, uma região também aqui extremamente povoada e tal, com desenvolvimento, né? Vai também ter duas estações aqui, três na realidade, mais do IFSC, então vai estar muito bem servido. Canoinhas também vai tapar um baita furo aqui, invadindo um pedaço do Paraná. Xanxerê também vamos ter mais uma estação. E São Miguel do Oeste, a sexta estação, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta estação, então, em São Miguel do Oeste, tapando aqui a nossa região oeste do estado. Então, no caso de Santa Catarina, você vai poder utilizar a N-Trip basicamente em qualquer ponto. Tirando essa região aqui, ó, a gente vai estar muito bem servido para usar o N-Trip em qualquer posição do nosso estado. Se não for N-Trip, uma segunda forma de fazer o posicionamento, como eu falei antes, pode ser o posicionamento relativo pós-processado. Né? E aí a gente sabe que o tempo de rastreio lá em campo varia em função da distância que você está da base. E aí é o seguinte, de maneira bem geral aqui para vocês no caso de Santa Catarina, depois da instalação desses 6 pontos novos, né, que vão fazer parte da RBMC, em nenhum ponto do nosso estado o tempo de rastreio para colocar um ponto com coordenada conhecida, já referenciada com precisão de milímetros, vai passar de 105 minutos de rastreio. Que a distância maior aqui vai estar na casa dos 100 km e o tempo de rastreio, então, vai ser de 105 minutos, perdão. Ok? Então, o nosso estado vai estar muito bem servido após a instalação de todas essas bases aí. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Mais informação sobre o nosso curso, o curso técnico de agrimensura do Instituto Federal de Santa Catarina, do nosso campus Florianópolis, vocês podem acessar o nosso site, então sites.florianopolis.ifsc.edu.br/agrimensura. Nós temos um canal no YouTube com mais de 500 vídeos, tá? Na realidade não são vídeos, são aulas, né? Algumas aulas mais curtas, outras aulas mais longas, de todas as disciplinas do nosso curso, organizadas por playlists. Então vai ter lá playlist do módulo 1, do módulo 2, do módulo 3, então vocês vão me rever lá em controle de obras e posicionamento por satélites, ok? Entre outros professores ali, tirando dúvidas e tudo mais, dando exemplos, aulas mesmo, tá? O nosso contato aí oficial, o contato da nossa coordenação é agrimensura.tec.fln@ifsc.edu.br. E se vocês quiserem se inscrever, lembrando que atualmente hoje o nosso método de seleção é por sorteio, então vocês podem se inscrever lá e esperar o sorteio das vagas. Está disponível no nosso site, que é ifsc.edu.br/cursos subsequentes. Vocês vão botar lá agrimensura e vai aparecer a ficha de inscrição para o nosso sorteio. Fechou? Dúvidas?
críticas, vocês podem colocar embaixo nos comentários. Um abraço e até a próxima. Valeu!